Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Palavra do Senhor Deus nesta noite, livro de Deuteronômio, capítulo de número 30, Deuteronômio, capítulo de número 30. Nós vamos ler uma porção de versículos, depois nós vamos aplicar no nosso coração. 9 escolhas que devem ser feitas. Esse é o tema da mensagem desta noite. 9 escolhas que devem ser feitas. Deuteronômio, capítulo de número 30, o verso número 15. Vamos até o verso 20. A palavra do Senhor diz assim: Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar, e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje, invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Esta é a palavra de Deus para nós hoje. É interessante como ao longo da vida nós frequentamos tantas salas de aula, tantos cursos de treinamento. Se você observar desde uma criancinha pequena, que está lá no primeiro ano, até ele pegar um diploma universitário, ele vai passar muito tempo sentado, ouvindo muitos mestres ensinando sobre muitas coisas. Muitas coisas que nunca nós usamos na nossa vida diária, e que a gente pode dizer que são, ao longo da vida, foram inúteis. Tem coisas, por exemplo, eu sempre fui um bom aluno, sempre gostei de estudar, mas existe um negócio chamado química que nunca entrou na minha cabeça, nunca. Eu ia de manhã na aula, eu tirava as notas boas em química, mas no esforço de tentar aprender ainda mais, no cursinho ainda eu fazia aula de recuperação, sem precisar, para tentar entender o negócio. E nunca entendi. E graças a Deus, nunca precisei. Gostava de física, gostava de matemática, e muita coisa que eu aprendi de matemática nunca usei. E espero nunca usar. Muitas regras de português que eu aprendi, português eu não gostava. Aprendi por esforço, só para dizer que tinha que tirar a nota. Muitas coisas não usava. Não me interessava saber o nome do particípio, do pretérito, etc. e tal. Eu queria aprender a falar e falar direito. E aí eles colocavam aqueles termos, e aquilo não entrava na minha cabeça. Mas física e matemática era uma beleza. O que passava, pegava. Ao longo dos anos, nós estudamos tantas coisas. E infelizmente, de tudo que a gente estuda, nunca nenhum professor meu chegou no tablado e disse assim: hoje eu vou dar uma aula de como se tomar decisões importantes na vida sem errar. Nunca ninguém chegou e disse: olha, está aqui a apostila de como se toma decisões acertadas na vida, do que é importante para você. Indo ao longo do tempo, a gente vai descobrindo que se a gente tivesse essa matéria antes, a gente errava muito menos. Se a gente aprendesse a tomar decisões importantes na nossa vida. Ao longo do dia nós tomamos várias decisões: o que vestir, o que comer, trajeto que usamos até chegar no lugar de trabalho, o que vamos almoçar, a hora em que vamos sair do trabalho, quando
Quem consegue planejar assim é bom. Mas existem 9 decisões que têm cunho espiritual e eterno. E se você negligenciar essas decisões, você até pode viver uma vida próspera na terra, mas sem sombra de dúvida, as tuas regalias acabam quando Jesus voltar. Eu nunca fiz apologia à pobreza, porque sei que Deus quer a nossa prosperidade. Não é errado. Mas existem decisões que nós temos que tomar na nossa vida e temos que entender que eu posso ser bem sucedido aqui embaixo e ainda posso morar com Deus nas alturas. E esse texto fala muito sobre isso. Fala sobre essas 9 decisões que eu tenho que tomar. Deus não toma elas por mim. Deus não vai colocar na minha cabeça essa decisão. Eu tenho que decidir por mim e dar um passo de fé, tomando 9 decisões que vão mudar a história da minha vida. Primeiro, eu preciso aprender a decidir. Eu preciso escolher entre o bem e o mal. Nunca estudei isso fora da teologia. Nunca nenhum professor meu chegou e disse assim: escolham o bem ou o mal. Mas a Bíblia nos invoca, ela chama: olha, hoje eu coloco diante de vocês a vida e a prosperidade, a destruição e a morte. Na outra tradução que eu estou usando aqui para pregação, eu resumo dizendo: entre o bem e o mal. Moisés chama todo mundo e diz: gente, não dá para decidir por vocês. Vocês precisam escolher entre o bem e o mal. Josué fez algo muito parecido. Ele chama toda a congregação de Israel e diz: escolham o que vocês vão fazer da vida de vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. São decisões importantes que nós temos que fazer. Primeira delas, entre o bem e o mal. E o mal aqui chama-se malignidade. Eu devo escolher entre o caminho de Deus e o caminho do diabo. E isso Deus não faz por mim. Todas as decisões da minha vida, a maneira como as pessoas interagem comigo, quando alguém chega irritado, nervoso e desconta a raiva sobre mim, eu tenho que tomar essa decisão entre agir bem ou agir mal. Isso não é uma decisão única. Todos os dias nós temos que decidir entre o bem e o mal. É lógico, existe uma decisão fatal. Aquele dia que a gente entrega a vida para Jesus, desce as águas do batismo e decide pelo bem. A partir dali, eu vou ter que fazer escolhas ainda entre o bem e o mal. Quando alguém me fecha no trânsito, me xinga sem eu ter nenhuma dever nada por ele, eu tenho que escolher entre agir bem ou agir mal. E porque muitos escolhem agir mal, as consequências más vêm sobre eles. Porque tudo que a gente faz na vida chama-se plantação. Tudo que eu faço, eu recebo em torno de volta. Eu recebo na minha vida. Tudo que eu ajo, toda ação minha, a Bíblia chama de plantação. Se você já plantou alguma coisa, nem que seja um grão de feijão, você sabe. Você planta um grão de feijão e daquele um grão você colhe outros mais. Então não se esqueça de que tudo que você faz volta para você potencializado na sua vida. Se você faz o bem para alguém, o bem volta para você muito maior em proporção do que você ofereceu. É a lei da semeadura e da plantação. Quando eu planto o mal, eu tenho que ter consciência que o mal vai vir sobre mim potencializado também. Amém? Temos que decidir diariamente. Lógico, existe aquela decisão fatal entre servir a Deus ou rejeitar a Deus, entre o bem e o mal, de decisão de vida. Mas todos os dias temos que lembrar entre escolher o bem ou o mal. E você faz isso, só que às vezes a gente faz isso sem ter consciência. Quantas vezes a gente explode em cima de uma outra pessoa, ou nos cutucam e a gente paga o mal com o mal, sem lembrar que temos a opção de escolher responder à ação com bem ou responder à ação com mal. Essa é uma escolha que não me ensinaram na escola, mas a vida nos ensina. A Bíblia também nos ensina. Segunda escolha que eu devo fazer: escolher entre a vida e a morte. Está no texto também.
Essa é uma opção que eu tenho. O reino de Deus, ele não te cerceia. Deus não te obriga a fazer as coisas. Ele te dá um livre-arbítrio para que você escolha. O texto que nós começamos a ler é bem claro. Vejam que hoje ponho diante de vocês duas possibilidades: vida e prosperidade, morte e destruição. O povo é que tinha que escolher. Pelo jeito que anda o nosso país, nós estamos vendo as escolhas que essa nação está tomando. E infelizmente estão tomando decisão pela morte. Toda a caminhada cristã, e é aí que eu digo que a caminhada cristã é feita ao longo dos anos, principalmente de decisão firme. Porque Deus nunca vai pegar você e te obrigar a fazer o negócio. Ele vai te dar a possibilidade de fazer ou não. Você pode escolher ter uma vida cheia de vida ou uma passagem terrena cheia de morte, de decepções, de desgraças. Você que escolhe. Tem pessoas que têm uma capacidade incrível. É aquilo que a gente fala no português claro, que a vida traz limões e ela espreme e faz uma limonada e ainda dá risada da coisa que acontece. E é isso que nós temos que aprender com Deus. Às vezes a vida nos traz aquele abacaxi. Hoje de manhã tínhamos uma família inteira aqui na igreja, em luto pelo falecimento da mãe. O que faz diante de uma situação dessa? A senhora de 81 anos, gozando de boa saúde, o médico disse, ela vai viver até os 100 anos tranquilo. Com 81 anos, ela toma banho de manhã, senta para assistir televisão e o coração para de bater, ela morre. O que a gente faz? São escolhas. A situação veio adversa. Se cria em 19 anos a mais de vida. De repente a vida vai embora. Se é ceifada, a matriarca da família. E daí? A gente olha tudo isso e tem duas opções. Ou desmorona, ou encara a vida de uma outra maneira. Até conversei com eles no final do culto. E disse assim, eu entendo a dor de vocês, mas pensem em uma coisa. Vocês choram porque Deus tirou a mãe de vocês. E não se lembram que a mãe de vocês é filha de Deus. E Deus tem o direito de recolhê-la a hora que Ele quiser. E a mulher parou, ficou me olhando. Eu não tinha pensado sobre isso. É lógico que a dor da perda, ninguém é monstro o suficiente e fala, não, fica tranquila. Morreu, morreu, a vida é assim. Não, a pessoa sofre. Esses dias eu estava orientando uma outra mulher, que a mãe dela passou por terríveis problemas de saúde e disse a mesma coisa para ela. Falei assim, não é justo. Ela dizia, não é justo. A minha mãe, ela ora, ela busca Deus. Eu disse para ela, mas não é justo Deus querer acabar com o sofrimento dela e recolher? É aquilo que nós pregamos na quarta-feira, né? Não seja demasiadamente justo a ponto de apontar o dedo para Deus e dizer, Senhor, o Senhor é injusto. O que nós fazemos? Podemos tomar decisões para a vida ou para a morte. Podemos encarar esses problemas que a vida nos manda e nos destruir, e pegar esse problema, usá-lo como pá e cavar o nosso próprio buraco, ou podemos pegar este problema e usar como degraus para crescermos ao longo da nossa vida. São escolhas que nós tomamos, Deus não toma por nós. Deus avaliza a nossa decisão. Puxa vida, veio a adversidade, eu vou usar essa adversidade, vou aprender com ela, vou mudar o que eu tenho que mudar e vou crescer. Aí o Espírito Santo vem, te dá capacidade, te abre caminhos e você continua andando. Aí Deus é. Mas até você tomar a decisão, o Espírito Santo fica de braços cruzados esperando. Quem sabe até um anjo chega do lado do Espírito Santo e fala assim, Espírito Santo, você não vai ajudar ele naquele momento de dor? E o Espírito Santo olha e fala, tem que esperar, eu não sei o que ele vai decidir. Dependendo da escolha dele, é que eu vou agir. Olha para o teu irmão e diga assim, cuidado com as tuas escolhas. Diga isso para ele. Terceira coisa que eu tenho que escolher, entre o amor e o ódio de Deus. Se eu passar uma vida afrontando a Deus e permanecer afrontando a Deus, é escolha minha, atrair o ódio de Deus para mim ou o amor de Deus para mim. Eu não sei vocês, mas a gente já tem tanto problema no mundo, já tem tanto inimigo, e ter Deus como inimigo também, eu acho que não é fácil, né? A pessoa olha e fala assim, puxa vida, a Bíblia diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É o dia do julgamento, em que Deus julgará a nossa alma. Eu fico pensando, mas o diabo já tenta a gente um monte, já tem problemas 1000 para resolver, e ainda a pessoa arranja encrenca com todo poderoso.
Imagine, a pessoa arranja encrenca com o capeta, arranja encrenca com a família, e ela se refugia em Deus e Deus dá uma virada. Mas e se ela arranja problema com o diabo, arranja problema com a família, arranja problema no emprego e ainda é inimigo de Deus para facilitar a vida dele? Aí não dá. E a Bíblia fala, nesse texto que nós lemos, escolher entre o amor e o ódio de Deus. A quarta escolha das 9, andar nos caminhos de Deus ou rejeitá-los. É coisa nossa. Como é que eu ando nos caminhos de Deus? Guardando a palavra de Deus e os ensinamentos da palavra de Deus no meu coração e praticando. Não tem outro jeito. Jesus não disse assim, olha, se você me ama, vai no culto, levanta a mão, chora, diz que você me ama. Jesus disse, aquele que me ama, prova que me ama guardando os meus mandamentos. Com Deus é atitude. Palavras não resolvem muito com Deus. A gente pode chegar na igreja e cantar e é maravilhoso, a gente chora na presença de Deus, a gente tem a nossa comunhão de madrugada, adorando a Deus, mas Deus olha para nós e Ele olha para a nossa atitude. Se nós obedecemos a palavra dEle ou se não obedecemos a palavra dEle. Isso é que conta para Deus. Nós podemos escolher andar nos caminhos de Deus e ter vida ou rejeitá-los e ter morte. É ação e reação, é consequência. Nós não podemos empurrar as coisas para Deus e cruzar os braços. Nós temos que ter uma atitude de obedecer a Deus com todas as nossas forças. Amém? A quinta atitude, eu tenho que escolher entre chegar-se a Deus ou me afastar dele. Entre chegar-se a Deus ou me afastar dele. Como é que eu me afasto de Deus? Praticando o pecado e não me arrependendo. Vivendo uma vida longe de Deus e não respeitando a palavra dele. Como eu me chego para Deus? Obedecendo a palavra, orando, praticando a palavra de Deus e vivendo um dia de cada vez. Tem crente maravilhoso. Ele ora bem, ele adora a Deus, ele lê a Bíblia, mas ele tem um problema: ele não vive um dia de cada vez. Aí ele surta ao longo do tempo. De verdade. Tem gente que é bênção. Você abre a Bíblia, ele sabe. Abre aqui em Deuteronômio 30, ele conhece esse texto, ele sabe, ele já se entregou para Jesus, mas ele tem um problema grave, ele não vive um dia de cada vez. Sabia que a nossa estrutura mental, ela só suporta um dia de cada vez? Sabe qual que é o nosso maior problema hoje? Nós não obedecemos a Jesus muitas vezes ao pé da letra. Jesus disse, a cada dia basta o seu próprio mal. O que a gente faz? Acumula o mal da segunda, terça, quarta, quinta e sexta no domingo à noite. Ou seja, estamos aqui, vamos para casa e já começamos a pensar no problema de amanhã, no problema de terça, no problema de quarta, e Jesus disse, a cada dia basta o teu próprio mal. Conselho, viva um dia de cada vez. Isso não te exime de planejar o futuro, mas se preocupar com o dia de amanhã é pesado demais para você e para mim. Por que as pessoas estão tão estressadas hoje? Acumulam preocupações da semana inteira, sempre no mesmo dia. Quer um conselho para agora? Hoje, vá para a tua casa. Se você está com fome, janta bem gostoso e vai descansar. Não pensa no amanhã. Só programa o despertador. Você gosta de assistir Fantástico, assista, descanse, relaxe e deixe o amanhã chegar com os seus próprios problemas. Quem de vocês garante que amanhã vai acordar vivo? Tem alguém que pode bater assim, não, pastor, eu garanto que amanhã eu levanto. Se você não sabe se vai viver para amanhã, para que acumular o problema de amanhã hoje? Amém? O amanhã, ele é um presente que não te foi entregue ainda. Não foi te dado ainda. Não te diz respeito ao amanhã. Você pode planejar o futuro, mas não pode viver nele. E nem ter todas as suas esperanças nele. Pastor, você está falando isso em base no quê? No livro do apóstolo Tiago,
que diz assim: vocês dizem, ano que vem vamos negociar, vamos em tal cidade, estabeleceremos negócio, lucraremos e voltaremos para casa. E o apóstolo diz: vocês são tolos, vocês não sabem se vocês vão viver até amanhã. Nós temos que viver o agora, lógico, com planejamento, mas sem desgaste para o futuro. Tem gente que já na segunda-feira a gente se desgasta porque quarta tem uma reunião. Quarta-feira nem chegou. Imagina aquele povo do 11 de setembro lá nos Estados Unidos, quando caiu as torres. Aqueles camaradas que estavam estressados por causa da reunião do 11 de setembro. Se estressaram de graça. Caiu o prédio. Acabou. E quantos se estressaram e morreram naquela torre. Chega do teu trabalho durante a semana, dá atenção para os teus filhos, para a tua mulher. Viva um dia de cada vez. Senão você vai pirar a sua cabeça. Eu tenho essa opção de me chegar a Deus ou não. E aqui entra o sexto: ouvir a Deus ou recusar a ouvi-lo. Você pode hoje sair daqui e falar assim: aquele pastor não sabe de nada. Eu tenho que me estressar mesmo, porque ele não sabe o que eu vou passar na quarta, o que eu vou passar na quinta. E você pode carregar essa tua carga de estresse. Vai passar um tempo na sua vida e você vai ter que tomar muitos remédios para relaxar. E a palavra de Deus é um antídoto para a nossa vida. Nós podemos ter a opção de ouvir a Deus e recusar a ouvi-lo. Oséias diz o seguinte: o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque o povo não queria se achegar a ouvir a Deus, estava rejeitando a palavra, rejeitando os ensinamentos, e Deus começou a observar que o povo começou a entrar em desgraça. E Deus olhou para eles e disse: gente, o problema de vocês não é demônio, o problema de vocês não é economia, o problema de vocês é que vocês não estão me ouvindo, estão rejeitando o meu conhecimento. Eu tenho a opção de ouvir e aprender de Deus, ou recusar a ouvi-lo. Isso Deus não faz por mim. Outra, 7. Eu tenho a opção de adorar a Deus ou adorar a outros deuses. Isso é opção minha. Deus não vai chegar para mim com um revólver na minha cabeça e falar: agora você vai me adorar, rapaz. Ajoelha aí, canta um louvor, se entrega para mim, larga os outros deuses. Consciência, eu escolho fazer ou não. A questão grande aqui é o seguinte: você se torna igual ao Deus que você adora. Pastor, você está inventando? Está na Bíblia. Deus olha para a nação de Israel, e a nação de Israel começa a levantar imagens de esculturas que não são Deus, que só existe um Deus, e começaram a se curvar diante delas. E a nação de Israel começou a entrar numa degradação moral, e Deus disse: vocês estão se tornando igual aos deuses que vocês adoram. Isso é grave, irmãos. Por que o nosso país é do jeito que é? Porque as pessoas não adoram o nosso Deus. As pessoas profetizam dizendo que Jesus Cristo é o Deus dessa nação. Um dia será, nós cremos em nome de Jesus, mas ainda não é. Muitos lares ainda não são de Jesus. Depois, adorando vários outros deuses, porque a questão da idolatria não é só questão de imagem de escultura. Tudo aquilo na tua vida que você não está disposto a abandonar para que Deus seja glorificado é o teu Deus. Pode ser o teu trabalho, pode ser o teu dinheiro, pode ser a tua própria família. Tem pessoas que o Deus dele é o próprio corpo, ele dá mais atenção ao corpo, ele venera tanto a beleza física, que ele é o próprio Deus de si mesmo. Tudo que você não está disposto a abandonar para que Deus seja glorificado é aquilo que manda na sua vida. Isso é idolatria. Tem homem que idolatra a própria mulher. Tem mulher que idolatra o marido. Tem mães que idolatram os filhos. Tem filhos que idolatram os pais. E assim por diante. Temos que observar quem é o Deus da nossa vida. A nossa nação um dia pode ser de Jesus, e eu creio que pode. Mas sexta-feira, milhares de atabaques soam nesse país. Principalmente em lugares, não só em Curitiba, que tem o maior centro de Umbanda do sul do país, mas também no norte.
Maranhão é o maior centro satanista do Brasil. Interior do Maranhão, que é propriedade da família Sarney. A nossa nação não é de Deus ainda, mas vai ser um dia. Amém? Outra opção de vida: viver muito ou morrer rapidamente. Isso é uma escolha nossa. Deus determina os nossos dias de vida antes de nós nascermos. Ou seja, nesse sentido, o Tiago poderá viver até 99 anos. Aí tem um C nessa história. Não é se ele come bem ou se ele come mal. Não é isso. Se eu comer mal e Deus determinar que eu posso viver 100 anos, eu posso escolher morrer com diabetes ou sem diabetes. Isso é uma escolha minha. A não ser que eu nasça com esse negócio. Eu posso escolher morrer obeso, morrer cheio de doença, ou eu posso escolher chegar aos 100 anos melhorzinho de saúde. Mas tem um negócio aqui que encurta a vida do homem: desobedecer a palavra de Deus. Deus chama Adão e Eva, Deus chama o povo, não Adão e Eva, chama o povo e dá o primeiro mandamento, dá um mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias sobre a face da terra. Ou seja, Deus determinou para mim, por exemplo, que eu posso viver 100 anos, mas se eu desonrar o meu pai e a minha mãe, Deus pode me matar a qualquer momento. Mas uma coisa eu te garanto: se eu desonrar meu pai e minha mãe, até os 100 anos eu não chego. Deus corta antes. Isso está claro na Bíblia. O texto que nós lemos fala: para que se prolonguem os seus dias sobre a face da terra, debaixo da bênção de Deus. Deus determina: você pode viver até tantos anos, você pode ser o homem mais fiel do mundo. Se Deus determinou que você vai morrer nos 100, meu irmão, completou 100 anos, você morre. Não tem conversa. Agora você pode encurtar a tua vida. Você pode desonrar o teu pai e a tua mãe a vida toda, e Deus um dia vem e te save. Já ligou no jornal para você ver o quanto de jovens morrem nesse país? Jovens que estão, por exemplo, assaltando, estuprando, consumindo drogas e desonrando os pais em tiroteio com gangues rivais. Você olha claramente Deus ceifando a vida da juventude, porque eles não obedecem a Deus. Antigamente, uma pessoa morrer com 30 anos, se olhava e dizia assim: morreu novo. Hoje em dia você vê menino com 15, 16 anos morrendo com acerto de conta de tráfico de drogas. Desobediência, desonra os pais, ceifa-se a vida. Muito, a gente pode ver isso claramente todos os dias da nossa vida. E para finalizar, a última escolha que eu devo fazer: escolher entre a bênção ou a maldição. Você pode escolher viver abençoado ou escolher viver amaldiçoado. É só você virar as costas para Deus que a maldição vem sobre a sua vida. Ou é só você virar a tua vida para Deus que a bênção de Deus vem sobre a sua vida. Amém? Fecha os teus olhos, eu quero orar agora. Você entrou aqui nesta casa e Deus trouxe você. Deus agiu na sua vida, na sua vontade. Você teve determinação, exerceu o teu livre-arbítrio e veio. E Deus te diz hoje, claramente, 9 decisões que você tem que tomar sozinho. Escolher entre o bem e o mal, a vida e a morte. Escolher entre o amor ou o ódio de Deus. Andar nos caminhos de Deus ou rejeitá-los. Entregar-se a Deus ou afastar-se dele. Ouvir Deus ou recusar ouvi-lo. Adorar a Deus ou adorar outros deuses. Viver muito ou morrer rápido, ou viver pouco. Bênção ou maldição. Tudo isso não é escolha de Deus para você. É você que escolhe. Ah, se nós todos guardássemos isso no coração. Chega na tua casa e leia de novo. Deuteronômio capítulo 30, verso 15 ao 20. Você vai ver que muitas coisas na sua vida estão na palma da tua mão para decidir. Não é decisão de Deus, é decisão tua. O que Deus já providenciou para nós é a salvação em Jesus Cristo, todas as bênçãos provenientes na palavra de Deus para aqueles que servem a Deus e todas as maldições para quem não serve a Deus. O resto é decisão minha e tua. E isso já está determinado. A bênção, as bênçãos para os obedientes e a maldição para os desobedientes. E isto tudo já está programado para você
se você decidir obedecer ou não. E que a palavra do Senhor hoje produza frutos na minha e na tua vida. E que coloquemos toda a nossa vida debaixo do poder e da autoridade de Jesus Cristo. Amém? Se coloca de pé. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesta noite. Deus quer te colocar na posição de bênção. Deus quer, e a vontade de Deus para você e para mim é a bênção, não a maldição. Agora a tua vontade para a tua própria vida qual é? A bênção ou a maldição? Quer viver na bênção de Deus, usufruir dos benefícios de se servir a Deus? Ou quer viver os malefícios de se rejeitar a Deus? Deus não vai pôr um revólver na sua cabeça e fazê-lo escolher. Na verdade, eu acho que a coisa mais perigosa que Deus entregou na nossa mão chama-se livre-arbítrio. Muitas vezes eu desejaria não tê-lo e só fazer a vontade de Deus. Mas Deus dá o livre-arbítrio e é uma arma muito perigosa. Porque toda a mesa das bênçãos estão servidas diante de nós, mas a mesa da maldição também está bem posta. Eu aqui escolho de qual mesa eu vou retirar o meu alimento. E isso é muito importante. Faça bom uso do teu livre-arbítrio. Eu quero orar por você e com você, nos colocando debaixo da poderosa mão de Deus. Nesta noite de domingo, Deus nos escolheu e nos separou para estarmos aqui nesse dia chuvoso, cinzento, fechado, porque Deus quer falar conosco. Eu sei que você prestou atenção na mensagem e você está na mira de Deus. Deus está olhando para você. Em nome de Jesus, tome decisões corretas. Escolha a bênção, não precisa viver amaldiçoado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, ao longo da nossa vida, nos ensinaram tão pouco como escolher e fazer boas escolhas, como fazer boas decisões, como tomar boas decisões na vida. Mas hoje a tua palavra nos chama a responsabilidade de tomarmos 9 decisões que têm implicação eternas na nossa vida. Senhor, nos ajude a escolher sempre os teus caminhos, a nunca te rejeitar, a nunca virar as costas para o Senhor, mas abraçar a fé cada vez mais. Ajuda-nos, enche-nos do teu Espírito Santo para tomarmos essas decisões entre o bem e o mal, todos os dias da nossa vida, optando sempre pelo bem, nunca pelo mal. Nos ajude a nunca pagar o mal com o mal, mas pagar o mal que nos fazem com o bem. Pois tudo que fazemos para o outro voltará para nós, Pai, como diz a tua palavra, potencializado a 30, 60 e 100 vezes mais, como disse o próprio Jesus. Nos ajude aqui nesta igreja a tomarmos decisões corretas, decisões que agradam o teu nome. Nos ajude a tomar decisões em casa que honrem o teu nome, que vão de encontro com a tua palavra, com o teu querer para nós. Nós rejeitamos nesta noite toda maldição e toda rebelião do nosso coração. Em nome de Jesus, meu Pai, oramos assim, certos da tua palavra, que ela é a verdade que não falha, que nunca deixará de existir. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus.